Começa agora. LMFAO. Britney Spears. Gym class hero. What's up, y'all? This is Nicki Minaj. Hey, this is Adam from Maroon 5. This is Katy Perry. It's Bruno Mars. And here's all the hits. This is Rihanna. This is CeeLo Green. Lady Gaga. Maroon 5. Point Mix. A sua agenda eletrônica. Olá, boa tarde. Já está começando o Point Mix, a sua agenda eletrônica, direto aqui da Rádio Exclusiva FM, e no quadro Nas Ondas da Terapia, com a terapeuta Adri Pereira, sobre como lidar com os medos, os nossos medos, né? E agora a gente vai para o nosso quadro Nas Ondas da Terapia, com a terapeuta Adri Pereira. Com a terapeuta Adri Pereira. Nas Ondas da Terapia, com a terapeuta Adri Pereira. Muito bem, então agora já estamos no nosso quadro Nas Ondas da Terapia e a Adri já está aqui comigo. Tudo bem, Adri? Tudo bom, Mabel, e você? Tudo certinho, nessa loucura dessa semana, né? Já senti falta na sexta-feira passada. Você sentiu falta? Senti falta. Né? A gente fez aquela parada de uma semana nessa loucura que a gente está do lockdown e tudo mais, né? A agenda dos nossos convidados, mexe com tudo, né? Mas a gente está aqui hoje firme e forte com o programa. Depois de falar sobre o amor, Sobre o amor. vamos falar um pouquinho sobre o medo? Sobre o medo. De forma mais leve. Isso. Então vamos falar, eu vou começar, porque eu falo assim, de como lidar com o medo. É tão complicado quando a gente fala desse sentimento, né? Dessa coisa toda que é o medo. O que a gente pode falar já para dar um início assim? O que seria o medo, Adriana? O medo, na verdade, assim, a gente acha que tem controle de tudo. Se eu tiver medo de alguma coisa, nós achamos que determinada coisa vai ser evitada. E, na verdade, não adianta a gente ter medo. A gente fala que tem medo... eu tenho medo de ser contaminado pelo Covid. Eu tenho medo de falar em público. Tenho medo de... O medo, ele não protege de nada, na verdade. O que diferencia é o instinto de sobrevivência. A gente tem que ter o discernimento de saber se eu for numa aglomeração, eu corro risco de pegar o vírus. Ou se eu for pular do prédio, eu sei que eu vou morrer, então não vou pular do prédio. É o discernimento. Agora, o medo, muitas vezes, ele é uma coisa assim, sem fundamento. Muitas vezes nós temos o medo e não sabemos do quê. Isso vem de uma ansiedade muito forte, né? A gente quer ter o controle sobre o futuro que não aconteceu ainda. E muitas pessoas têm aquele medo, bem aquilo que você falou, né? O medo que não é real, né? Não é real. Então, o medo que está na tua cabeça. E, às vezes, parece uma coisa muito clichê falar, mas, às vezes, você tem medo de fazer alguma coisa, medo de você executar algum projeto, você tem medo de ir para frente, né? Então, e, às vezes, muitas pessoas não conseguem fazer as coisas justamente por essa questão do medo. E o que acontece? A gente acaba perdendo muitas oportunidades por conta do medo, né? O medo, ele bloqueia demais as pessoas. Exatamente. E aí a gente fica falando dessa questão que pode desencadear, a gente fala algumas coisas, como são outras, né? Outros problemas, digamos assim. Exatamente. Né? Como a síndrome do pânico, depressão e outras mais, né? O medo, na verdade, é uma coisa que a gente quer ter o controle, é um sentimento que a gente quer ter o controle de uma coisa que não aconteceu e que nem pode nem acontecer também. Você vê que tudo é a questão mental, é a questão energética. O que acontece? Se você fica com esse pensamento de ansiedade, muita ansiedade, isso acaba desequilibrando principalmente o nosso chakra esplênico, que é a nossa energia vital. Quando a gente sente medo, isso é físico. Quando você está com medo de alguma coisa... Porque o teu organismo ele responde na mesma hora, né? Então, às vezes, você vai ficar com um pouco mais... Você vai suar, ou você vai sentir alguma... Exatamente. Você fica o corpo físico, a perna né? fica fraca, parece que você sente assim, sugado. Isso daí nada mais é do que a sua energia vital. Você encolhe a sua aura, e quando você encolhe a sua aura nessa frequência, você abre brechas para energias intrusas. Então, Isso só vai piorar o problema. E o organismo ele reage na hora, o nosso físico, ele reage né? na hora. Você vê que tudo é ligado. O físico e o energético, eles caminham juntos. Exatamente. E aí você soltou algumas para alguns seguidores, algumas perguntas, né, para o pessoal fazer do que eles têm medo. A gente separou algumas, né? Isso. Uma foi, tenho medo de ter medo.
Agora, eu tenho medo de ter medo de quê? Precisa ver o que está desencadeando esse sentimento. Quem mandou esse gatilho. essa... Foi o Paulo. Paulo, tá. É isso. Então, da onde vem esse medo de ter medo? Né? Você vê que já é uma ansiedade assim no nível master, né? Nível elevado, eu Nível diria. elevado. Mas é dentro daquilo que eu falei, né? Você tem medo de executar algumas coisas, você tem medo de sentir medo, né? Então é Isso uma coisa mesmo. muito avançada, né? Dentro Depois daquilo nós que eu tô vamos dar falando. algumas dicas como que a Sim. gente pode administrar isso. Justamente, né? O nosso bate-papo é como lidar com o medo. A gente está falando sobre esses pontos de algumas pessoas, como, por exemplo, o Paulo, né? Falou medo de ter medo. Tem mais algum? Medo de ficar sozinha. Foi a Denise que mandou. Denise, medo de ficar sozinha. Agora, o porquê esse medo de ficar sozinha? Tem que ver aonde está desencadeando esse medo de ficar sozinha. Você está sozinha nesse momento? Esse medo de ficar sozinha, esse sozinha pode nunca acontecer. Né? Exatamente. Você tá tendo um medo que é uma coisa que pode nem acontecer. Então, é isso que a gente precisa trabalhar, o nosso frequencial energético e aquela coisa. Tudo que a gente frequencia, a gente atrai. Bem né? isso. E aí, o que a gente fez? A gente separou aqui 6 dicas bacanas de como lidar com esses medos, justamente que a gente está falando. Porque cada um de nós, obviamente, temos um medo, ou já sentimos medo em algum momento da nossa vida, né? Seja um medo real, um medo de alguma coisa, ou seja medo abstrato, que a gente fala que a gente não vê, mas que a gente sente, né? Não Por algum sabe da motivo. onde vem. Eu a quero gente até não dar, sabe, assim, né? um depoimento pessoal. Eu acho que muita gente, principalmente nos dias de hoje, passam por isso, sobre a síndrome do pânico. Eu faço um tratamento para a síndrome do pânico com médicos, especialistas, com medicamento, mas também eu faço as terapias complementares, porque as duas coisas elas andam juntas, né? Eu acho importante você procurar um médico quando é necessário também. O médico ele nunca pode ser descartado quando você está fazendo uma terapia. Uma coisa não exclui a outra. É importante aliar as duas coisas. E, aliás, sempre falar que as terapias vêm para ajudar, né, para complementar. Por isso que chamam terapias Exatamente, complementares. exatamente. Né? E aí, quando você já é diagnosticado por um especialista, então você tem que tomar uma atenção redobrada, digamos assim. E eu sempre falo que é uma coisa sua também, né? Você tem que se ajudar. E onde você vai se ajudar? Como? É justamente isso, procurando terapias alternativas para você fazer um tratamento em conjunto com a medicação, muitas vezes, né? Exatamente. A pessoa se ajudando, isso daí vai... você trabalha a sua mente, você melhora a sua qualidade de vida, você já tem uma outra visão sobre isso. Exatamente. Então, vamos lá. Vamos para essas dicas, que eu acho super importante. Primeira dica, escrever sobre os seus medos. Isso é muito importante, a gente até fala isso muito dentro da neurociência e tudo mais. Escrever, né? Porque você vai estar visualizando aquilo e isso vai fazer com que você reflita também, né? Como é importante a gente escrever. Né? Desbloqueando. Você está escrevendo, você está colocando para fora, que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de exteriorizar isso. Exatamente. Então, uma das formas é escrever. Exatamente. E não só na questão do medo, viu, gente? Eu acho que isso é um exercício que você pode fazer em casa para várias coisas, não só para a questão do medo, mas como a gente está falando agora do medo, pega um papel e anota os seus medos. Quais são esses medos? Né? Porque é uma forma de você colocar aquele sentimento para fora. E isso vai te ajudar bastante, com certeza. E né? até poder analisar depois aquilo que você escreveu, depois você lê aquilo que você escreveu e faz uma análise. Esse medo que eu tenho, ele tem fundamento? Né? Exato. Faz uma reflexão sobre isso. Isso, é muito importante. Então, essa é a primeira dica e eu acho muito bacana. A segunda dica seria cultivar os pensamentos positivos. A gente tem falado muito sobre isso aqui no nosso programa. Sempre, a questão do sempre. pensamento positivo. Gente, desde que você acorda, né? Tem algumas pessoas que acordam já logo cedo com pensamentos negativos, achando que tudo vai dar errado. Automaticamente, o seu dia não vai ser bom. Isso é fato, gente. Então, quando a gente fala pensamentos positivos, é você cultivar esse pensamento desde que você acorda, né, Dri? E isso é conexão também. Isso é o que eu venho falando há vários programas.
com o que a pessoa se conecta. Se a pessoa está lá conectada na frequência do medo, da tragédia, de quantas pessoas morreram, de assassinato, de filmes violentos, ela vai se conectar com aquilo. Aquilo vai. Se ela já tem uma tendência a ter um medo, uma ansiedade, isso só vai piorar. Então, ela tem que fazer exatamente o contrário. Ela tem que buscar coisas que levam para um sentimento de felicidade, um sentimento de alegria, um sentimento de amor, para ela justamente mudar essa frequência. E ter os pensamentos positivos, gente. Vamos começar a fazer exercício desde que a gente acorda, porque tem gente que acorda de manhã já com pensamento negativo. E isso é péssimo. Ah, vai acontecer isso. Ah, isso não vai dar certo. Ah, estou atrasada e agora o negócio não vai. E por aí vai. São pensamentos negativos que você está atraindo coisas negativas. Então, e se começa o dia assim, já só vai começa enrolando, ruim. né? Porque vai começar. E aí, realmente você acaba atraindo isso. Então, desde cedo, acorda com pensamento positivo. Põe uma música bacana para você ouvir, porque a música é uma terapia, ajuda muito. Então, o seu dia ele já vai começar bem e não tem como ele terminar mal. Então, esse é um outro exercício muito bacana. A terceira dica seria ressaltar as suas vitórias. Isso é muito importante, gente. Isso faz parte, inclusive, do autoconhecimento. Então, tudo que você fizer de legal, de bom durante o dia, você tem que exaltar, você tem que ficar feliz, você tem que ficar feliz com você mesmo. Nossa, ressaltar os pontos positivos, né? Olha que coisa boa eu fiz hoje. Sabe aquelas coisas que você faz, de repente, você ajudou alguém, isso para você, mas de repente colocar mesmo isso, falar, né? Olha que legal, eu fiz tal ação, isso vai ser muito reconhecer as suas vitórias, né? Isso no mapa numerológico eu ressalto muito. Eu falo muito para as pessoas, foca nos seus pontos positivos. Nós temos desafios? Temos, claro que nós temos. Nós somos seres humanos, mas nós temos pontos positivos, então é neles que a gente vai focar. Exatamente. Né? É tão importante isso que a gente fala que faz parte do autoconhecimento e da autoestima, justamente por isso, porque quando você consegue enxergar as coisas boas que você sabe fazer, as coisas boas que você faz, as vitórias, né? A gente fala vitórias porque cada dia é uma vitória, né? Cada dia você faz alguma coisa diferente. Então, você admitir isso para você mesma, você se parabenizar por uma coisa que você faz, isso é uma coisa assim Sabe enorme. o que acontece? As pessoas elas se cobram muito, achando que elas têm que saber tudo. E a gente pode ser muito bom em uma coisa, em determinada coisa a gente não é tão bom. Então, ok, vamos focar naquilo que eu sei fazer. Exatamente. Né? A gente não tem por obrigação saber tudo. E a gente pegar os nossos pontos positivos, né, que a gente tem. Então, isso é muito bom, ressaltar as vitórias, né? Outra dica legal, conversar sobre os seus medos com amigos e familiares. Isso é muito importante, gente. Colocar para fora. A gente está falando isso agora, porque não é bacana você guardar isso para você. Então, muitas vezes essas pessoas podem te ajudar de alguma forma, né? Essa dica é legal. Conversar com os amigos, né? Falar sobre seus medos e rola essa troca, essa conversa. Conversar com os familiares, com os parentes, né, Dri? Exato. Você já desbloqueia, você já tem uma melhora. Só o fato de você falar sobre isso daí já te ajuda, é uma forma de ajuda. Sim, isso daí é fundamental, porque ajuda você a colocar para fora esse sentimento que você tem, e automaticamente parece que quando você fala do teu problema, de certa forma, isso ajuda mesmo. Muito, repara, ajuda muito. Faz um teste com vocês, gente, que vocês vão ver o que eu estou falando. Outra dica legal é focar na respiração. Isso, gente, é uma coisa que eu particularmente até aprendi muito na questão da meditação. A meditação é importante porque ela te ajuda a respirar. Tem gente que não sabe respirar, uma né? coisa, eu acho que dá até para a gente aliar as duas coisas aí, falando da meditação e da respiração. A questão da respiração ela é extremamente importante. Aquela respiração de você inspirar em 3, segura e solta em 3 segundos. Isso daí ajuda demais. Muito. Porque, normalmente, a pessoa ansiosa, a pessoa, quando ela está em crise de pânico, alguma coisa, normalmente a respiração fica curta, né? Exatamente. E aquilo vai contraindo o seu corpo de uma forma que, quando passa aquela crise, parece que passou um caminhão em cima de você. Aliás, que essa dica eu dou para todo mundo, essa questão da respiração. Para qualquer situação. Você está com medo? Para, respira, solta
E, né, automaticamente, por quê, gente? É o tempo da respiração, o tempo que vai para o teu cérebro, é o tempo que você relaxa. Então, é o tempo que dá para você, inclusive quando você sai do sério, quando você tem algum problema, Eu ia falar quando isso, você está inclusive irritado, quando você está né? nervoso, às vezes para não responder assim. A gente de não fala, bate-pronto, respira, né? mas é bem isso. Respira. E é verdade, respira. Porque quando você respira, aí você fala, você pode evitar até de ir para cima de uma pessoa, né? Exatamente. Gente, vocês já repararam? Isso acontece direto. Quando você está naquele momento de raiva, que você vai brigar com alguém, ou se você para e respira, dá aquele tempo. Então, ele bloqueia um pouco de você, às vezes, falar alguma... Agir por impulso, Agir né? por impulso. Então, isso ajuda muito. Então, essa é uma dica super bacana. E a última dica seria aquilo que a gente vem falando sempre, que é a questão de fazer terapia. Eu acho que todo mundo devia fazer terapia. Temos aí uma variedade de terapias alternativas, né, Dri? E eu acho que ajuda isso... demais, ajuda demais. Primeiro, o autoconhecimento, para a gente descobrir qual é o ponto ali que está te atrapalhando, para a gente começar a direcionar esse tratamento, né? A própria radiestesia, ela vai equilibrar essas energias, ela vai identificar a partir da onde que está vindo esse medo ou qualquer outro bloco energético que esteja te atrapalhando, também pode te ajudar muito. E tem várias outras terapias também que podem ajudar. Eu acho que as terapias complementares, eu acho que hoje em dia elas estão aí realmente para ajudar muito, e eu acho que as pessoas vão precisar muito. Eu acho que Sim. isso precisa ser divulgado assim muito. Não, eu acho que assim, com essas 6 dicas, gente, de como lidar com medo, eu tenho certeza que você vai passar por cima desse sentimento, porque medo todos nós temos, alguns em grau menor e outros em grau maior, mas existe esse medo, sim. Às vezes a gente tem medo de levar para frente algum projeto, a gente tem medo de errar, a gente tem medo... Então, são uma variedade de medos, né? Lembrar que o medo não vai salvar de nada, viu? Não Exatamente. adianta a gente ter medo, porque o medo não salva. E aí, medo a certas situações também, então por isso que eu falo que essas 6 dicas que a gente deu aqui para vocês, tenho certeza que vai ajudar e muito, né? É isso aí. A gente falou muita coisa, deu para a gente encerrar mais ou menos esse bate-papo, mas a Adri, ela trouxe aí uma leitura que eu acho muito bacana, né? Eu trouxe um trechinho aqui desse livro Tudo ou Nada, do Roberto Chiniachik. É um livro muito legal e tem um trechinho aqui que eu acho que vale a pena... Muitos pensam estar evitando as lágrimas, quando, na verdade, estão evitando também as alegrias da vida. Acredite em você. Acredite no que está fazendo. Quantas vezes a gente vê uma oportunidade de vida bem à nossa frente e sofre por medo de se arriscar e não dar certo? Medo de falar e não ser compreendido. Medo de pedir e não ser atendido. Medo de declarar nosso amor a alguém e nos decepcionarmos. Medo de nos machucar ao confiarmos no outro. Medo de não alcançar o topo da empresa. Medo de sentir dor. O medo de tomar um não da vida impede que muitas coisas boas nos aconteçam. Então, você vê como que o medo ele pode... atrapalhar você pode a nossa perder vida. uma oportunidade na vida Exatamente. por conta do medo. Você perde coisas, você perde amores, você perde tudo, né? Isso que a gente fala. Resumidamente, não tenha medo de ser feliz. Não tenha medo, vá com medo mesmo. Não tenha medo de ser feliz. É a nossa dica. É isso né? aí. Adri, obrigada. Você sempre com conteúdo bacana. Obrigada, mas eu queria que você Mabel. passasse para a gente aí as redes sociais, recadinhos, enfim. Sim, na quarta-feira, dia 31, às 20h20, né? Nós escolhemos esse horário, 20h20. Legal, hein? Numerologicamente falando. Numerologicamente falando, eu fui convidada pelo coach palestrante Paulo Dalla Stella. Nós vamos falar sobre religião e espiritualidade. Então, na quarta-feira, dia 31 de março, às 20h20, depois eu vou fazer uma postagem lá no meu Insta. Essa live vai ser pelo Instagram dele, tá bom? @Paulo Dalla Stella. Então, espero vocês. Eu acho que vai ser um conteúdo bem bacana. Legal. E sigam lá a nossa página também. Bacana. O Paulo esteve aqui no nosso programa, né? Sim, muito ele tem legal. um conteúdo muito bom. Dá para aprender bastante com ele. Bem, gente, eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou o nosso programa hoje. Não deu para falar o nome de todo mundo, mas um beijo para a galera que acompanhou, né, o programa. Obrigada, gente. Todo mundo que acompanhou aí. Eu estava acompanhando aqui
o pessoal comentando aqui no chat. Obrigada a todo mundo que estava assistindo. Muito legal isso. E para falar para vocês, né, sempre não esquece de passar lá no Facebook e dar um like na nossa página, né? facebook.com/programa Point Mix. Entrem lá no nosso portal, que também tem a coluna da Dri, toda semana, sempre com um conteúdo diferente, a cada 15 dias, né? Cada 15 um tema dias. diferente. Já tem aí um tema dessa semana, que a gente falou no programa passado sobre humanometria, né? Isso. Então vai lá, programapointmix.com. Lá tem a agenda completa de eventos, tem notícias atualizadas, enfim. Certo? Espero vocês, então, na sexta-feira que vem, para mais um programa, 3 horas da tarde, aqui na Rádio Exclusiva FM. Um beijo para vocês. Você ouviu? LMFAO. Britney Spears. Gym class hero. What's up, y'all? This is Nicki Minaj. Hey, this is Adam from Maroon 5. This is Katy Perry. Bruno Mars. And here's All the hits. This is Rihanna. This is CeeLo Green. Lady Gaga. Maroon 5. Point Mix. A sua agenda eletrônica.